Glória a Deus. Vamos abrir em Marcos 12:41. Por favor. Tem tudo a ver com a mensagem também que hoje vamos falar, mas aqui em Marcos 12:41, vemos o que é que Jesus estava a fazer. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou apenas 2 pequenas moedas que valia meio centavo. Chamando os seus discípulos, disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eu cada vez que leio esta mensagem, hum, leio esta passagem, eu fico sempre. Há duas coisas que me mostram e me tocam. Uma delas que, antes são três coisas, mas uma delas é que Jesus reparou nela por causa da atitude que ela teve. A outra é que Deus não repara pela quantidade de dinheiro que é dado, mas repara pela quantidade que sobra na sua mão. Jesus disse que ela deitou mais do que todos os outros e os outros deitaram muito mais do que ela. A oferta deram muito mais. Mas esta deu muito mais que todos os outros porque deitou tudo o que tinha. Então Deus não repara se a sua oferta é muito grande ou não. Repara o que fica na sua mão. E outra das coisas é que o que é que esta mulher sabia para fazer esta atitude? Será que ela queria acabar com a sua vida? E por isso estava a dar todo o seu dinheiro? Ou ela sabia ou sentia mais alguma coisa da parte de Deus que fez dar todo o seu sustento? Todos aqueles que tiveram atitudes extremas na Bíblia, todos foram recompensados por isso. Quando Abraão foi chamado, sai da casa da tua parentela, Deus o recompensou ricamente. Em todas as atitudes mais duras, por assim dizer, Deus recompensou. E será que esta mulher sabia disto? Foi tocada por Deus para fazer isso? Eu creio que sim. Será que a partir de agora toda a gente deve dar muito? Você não está a entender. O que você deve dar é o que está no seu coração. E Deus vai olhar para o seu coração. Não vai olhar para a quantidade. Porque a igreja vai ter sempre a quantidade necessária de dinheiro. E você vai dizer, então vou dar sempre pouco. É isso que você sente. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então você vai ter sempre pouco. Quero que você entenda uma coisa. Você deve dar o que está no seu coração. Porque é isso que Deus vai reparar, o seu coração. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, Obrigado, como o Pai, em nome sol de Jesus. brilhará, como o sol brilha.
Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, só favor. O título da mensagem é Ser notado por Deus. Ser notado por Deus. Foi exatamente o que aconteceu com a pobre viúva, exatamente o que vimos é que Jesus notou nela. E agora eu quero que você entenda como Deus repara nas pessoas por causa das suas atitudes. Será que Deus não ama a todos de igual? Sim. Mas aquele que se volta para Ele é mais notado por Ele. Deus ama a todos por igual. Deus não faz exceção de pessoas. Mas entenda uma coisa. Aquele que mais busca a Deus, que mais procura a Deus, que mais tem cuidado com a sua forma de viver, mais será notado por Deus. Veja o que é que aconteceu aqui em Gênesis 6:7. E disse o Senhor: destruirei a face da terra e o homem que criei, desde o homem ao animal, ao réptil, à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos. Eu quero vos ler outras traduções. Na Bíblia Viva diz, mas Noé dava alegria ao Senhor. Na Nova Versão Internacional, Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Nova linguagem de hoje, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Estas são outras traduções que, para além da versão que nós estamos a ler, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer que Deus viu em Noé algo diferente, um homem diferente, um homem que tinha atitudes diferentes, um homem que não tinha atitudes por causa dos outros, mas tinha atitudes por causa de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas pessoas que muitas das vezes, perante a igreja, perante os irmãos, têm um comportamento. Mas quando chega fora da igreja, fora da comunhão com os irmãos, a sua atitude é igual à do mundo. Diz os mesmos palavrões que o mundo diz, tem as mesmas reações que o mundo tem. Quando chega à altura de vingança, vinga-se da mesma forma. Nada tem a ver com andar com Deus. Nas pequenas coisas, Deus nota a diferença e vê a diferença nos homens e nas mulheres, claro. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa que sabemos que agrada a Deus. Quer dizer, quando sabemos de alguma coisa que Deus não gosta, nós deixamos de fazer por causa de Deus. Isto vai fazer com que nós sejamos notados. Noé fazia exatamente o mesmo. Pois no meio de uma geração perversa, uma geração
que era mesmo má, Noé não fazia o que os outros faziam. Por isso foi notado. Em pequenas coisas Deus repara nisso. Você podia fazer uma coisa que ninguém ia dar por isso. Uma coisa que não era correta, mas ninguém ia dar por isso. Não havia problemas. E você ou faz ou não faz por causa de Deus. Porque os homens podem não ver o que você faz. Podem não ver o seu coração. Mas Deus está a ver tudo. Se você toma uma direção diferente, se você, por causa de Deus, toma uma decisão diferente, você vai ser notado. Assim como Noé foi notado por Deus. Veja o que é que aconteceu. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto nas suas gerações. Versículo 9. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos. Sem, Cã e Zafete. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra e estava corrompida, porque toda a carne se havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé. Versículo 13. Então disse Deus a Noé. Porquê que Deus falou com Noé? Porque viu nele algo diferente. Porque Deus notou algo em Noé. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofa e farás compartimentos ou divisões na arca e batumarás por dentro e por fora como tu. Depois dá a descrição de toda a arca. O trabalho que Deus estava a pedir a Noé não era um trabalho fácil. Era construir um grande barco. Decorá-lo a Noé levou algum tempo. Mas Deus tinha acabado de escolher Noé. Porque Noé procurava fazer o que era justo perante Deus. O que é que todos nós estamos a fazer? Você está a fazer o que é justo perante Deus? Ou não? Trata-se de caráter. E você vai dizer, mas toda a gente faz o mesmo. Toda a gente fizesse o mesmo, não ficaria vivo como ficou. Porque quando Noé construiu a arca, entraram todos os bichos escolhidos por Deus, inclusive entrou a Noé, a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E fechou-se a arca. E morreram todos os que não estavam, exceto os que estavam dentro da arca. Você pode me dizer, mas toda a gente faz isso. E você é toda a gente? Esta semana eu fui posto perante um dilema. Podiam-me pôr, e puseram-me um objeto aqui à porta, do qual eu podia, por causa de uma obra que eu estou a fazer em casa, colocaram ao pé de minha casa um saco grande para pôr entulho das obras que eu estava a fazer em casa.
Eu enchi esse saco, vieram recolher o saco. E eu podia pedir um saco através do meu vizinho. E o meu vizinho se calhar até ia dizer que sim, não havia problema. Mas era justo fazer isso? Eu ia dizer que as obras eram do meu vizinho, mas era mentira. E é justo fazer isso? Ah, mas assim poupava-se. Mas eu pergunto se é justo. É justo estar a pedir a um vizinho que minta por sua causa? É justo? É nestas pequenas coisas. O que é que ficamos? Quem nós somos? Quem nós somos realmente? Vamos às compras. Fazemos o pagamento em dinheiro. Quando olhamos para as mãos e, sem querer, já me aconteceu mais que uma vez, era um dinheiro a mais. Eu volto para trás e mostro o dinheiro que estava nas mãos e a pessoa pensa-se que se enganou, que não me deu o dinheiro correto. E quando olha para as minhas mãos, vê que me tinha dado dinheiro, muito dinheiro a mais. Tinha-me dado 20 euros a mais. Ela fartou-se de agradecer. E a minha pergunta é: será que Deus não permite que isto aconteça de propósito para ver o nosso caráter? Para ver as nossas reações? Você está a ouvir? Será que Deus não permite certas circunstâncias da nossa vida para ver o que é que nós fazemos? Se fazemos o que é correto ou se nos deixamos levar para fazer o que toda a gente faz? Ouça bem uma coisa: Noé andava no meio desta geração que era má. Mas, no entanto, ele não se deixava corromper por uma geração má. Ele fazia o que agradava a Deus. Noé andava com Deus. Mas para andar com Deus, nós não vamos nunca agradar as pessoas do mundo. Nunca vamos agradar os outros. Os outros, cada vez que nós fazemos as coisas, vão nos chamar: mas tu és santinho. Não se trata de ser santinho. Trata-se de amar a Deus e fazer o que é correto com Deus. Você entende a diferença? Você percebe que Noé foi. Deus reparou em Noé. Deus notou em Noé algo diferente. Porque Noé fazia realmente algo diferente no meio da sua geração. Não, eu vou fazer isto porque toda a gente faz. Eu vou fazer aquilo. Não, é normal, toda a gente faz. Se fosse assim, Noé não teria sido escolhido. Porque toda a gente fazia mal. E no meio de uma geração que toda a gente fazia mal, Noé fazia o bem. Há muitas pessoas que não percebem porque é que não são notadas por Deus. Eu não estou a falar abençoadas, porque Deus diz que faz o sol vir sobre justos e injustos. Quer dizer que abençoa a todos. Da mesma forma? Talvez não. Se calhar, aquilo que é justo, aquilo que procura a Deus, aquilo que busca a Deus, vai ser ajudado de uma forma sobrenatural. Agora entenda uma coisa. Será que era justo que aquele que procura fazer o bem, busca o bem, ser abençoado da mesma forma que aquele que não faz o bem e que está-se a borrifar para tudo e para todos? Eu só quero que cada um de nós, vou dizer todos, inclusive eu, façamos uma análise de como estamos a viver. Ouça, quem me ouvia antes de aceitar Jesus
iria reparar que havia uma grande diferença em mim. Agora, eu mudei muita coisa por causa de Deus, ainda continuo a querer mudar, ainda hoje, por causa dos acontecimentos que aconteceram hoje, no dia de hoje. Eu estava a pedir a Deus para me abençoar, para tirar de mim o que não presta. Para que a paz de Deus viesse ao meu coração. Para que eu não deixasse ir atrás dos acontecimentos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Cada vez que você tem um filho, pensa bem, é muito importante para a sua vida. Cada vez que você tem um filho e deixa-o fazer tudo o que quer, e você não repreende, não o corrige, o que é que Deus vai achar de si? Que filho você está a criar? A Bíblia diz, em toda a criança que nasce, vem ponta de maldade, vem maldade com ele. E cabe a nós, que somos pais, corrigir, mostrar-lhes o caminho correto que devem andar, porque senão eles vão ser iguais a todos os outros. Atualmente, cada vez mais se vê pais que estão mais preocupados com o bem-estar da criança, mas não a corrigem. Vêm fazer coisas más, mas não há correção. Que monstro você está a criar? Deus vai pedir a cada um de nós de como você está a corrigir os seus filhos. Eu não estou a falar daqueles filhos que já têm idade maior, daqueles filhos que já têm a sua vida própria. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar dos filhos que estão em sua casa. Dos filhos que são pequenos. Que correção você está a dar a ele? Ah, não, tem que se fazer as coisas de outra forma. Realmente a Bíblia é muito antiga. Mas a Bíblia diz assim: ensina o caminho do menino que deve andar, que até ser grande não esquecerá dele. Mas também diz: não retenhas a vara ao teu filho. Se tiveres que o corrigir, corrige-o. Se tiveres que ser duro, sê-o. Eu não estou a dizer dar correção a um filho ao ponto de espancar. Dá-lhe correção. E a correção tem que ter um princípio. Se você já chegou a um ponto tal que só agora é que percebeu isso, em que o seu filho já não está com correção, vai ser muito mais duro para si, você vai sofrer muito mais lágrimas, mas você tem que colocar essa correção no seu filho. O seu filho não pode fazer o que quer. Não pode fazer o que quer. Você está a me ouvir? Porque se você deixa fazer isso, você vai criar um filho que não te quer nada a ver com Deus, que vai se afastar completamente de Deus e vai querer viver a vida à sua maneira, sem Deus. E você no futuro vai chorar muitas lágrimas.
Há consequências para todos os atos. Ouviu o que eu estou a dizer? Há consequências para todos os atos. Mal não virá ao homem sem causa. O que eu estou a falar é de caráter. E que Deus repare em si. Houve uma altura da minha vida que eu lembro-me perfeitamente. Eu vou-vos contar algumas coisas da minha vida, porque é assim que eu a vejo. E se calhar não sou cristão por acaso. Não acredito em acaso. Eu acho que sou cristão por causa do meu bisavô. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe deu uma Bíblia dele. Eu nem sabia que ele tinha Bíblia, eu não conhecia nada disso. A Bíblia que tinha o Novo Testamento. E eu lembro-me que em criança eu ia ao quarto do meu avô, calçava os botins deles, porque gostava muito daqueles botins, e ia com os botins buscar o meu bisavô pela mão para ele ir comer. Eu creio que foi por essa oração desse mesmo bisavô que Deus me deu o privilégio de me tornar cristão. Mas não foi só isso. Uma vez eu estava no carro e ouvi alguém passar no cruzamento e fazer maldição. Eu não me apercebi ao princípio, mas depois percebi que era. E eu lembro-me que baixei a cabeça na altura, os olhos e orei, que eu sempre acreditei em Deus. E orei e pedi a Deus que aquilo que tinham feito, que não atingisse a pessoa em causa. Que a maldição que tinham feito não atingisse. Sou sincera, não sei, eu fiz isto pedindo a Deus. Eu não sei se a minha oração foi respondida ou não. Eu na altura nem sequer tinha aceito Jesus no meu coração. Mas depois que eu aceitei Jesus, que aceitei o que Jesus fez na cruz por mim, que ele morreu por mim e por todos. Ele morreu por mim. Quando eu aceitei o que ele fez, eu aceitei como meu Senhor e Salvador. As minhas orações começaram a ser respondidas. Aquela eu não sei se foi respondida. Mas todas as outras orações que eu tenho feito sempre foram respondidas. E Deus me tem abençoado sempre. Mas há coisas que eu tenho mudado na minha vida. Eu lembro-me de uma vez ia sair e eu não queria ser incomodado, agarrei no rádio e disse: eu vou estar fora. E a pessoa que estava ao meu lado virou-se e disse: mas isso não é mentira? Para mim, Deus falou através da boca daquele homem e estava-me a dizer: então, mas isso não é mentira? Tu és um cristão e estás a mentir? E a partir desse momento, eu nunca mais menti. A partir desse momento, eu tive sempre cuidado extremo em não mentir. Por isso é que um tribunal me levou 9 anos, porque eu dizia que eu não ia mentir. Eu não ia mentir. Levou 9 anos para ser resolvido. No último tribunal que se fez em relação a esse assunto, nós fomos chamados e eu baixei a cabeça e disse: Senhor, eu não vou mentir. Deus resolveu o meu caso e a pessoa confessou tudo. Não foi preciso nós testemunharmos de nada. Glória a Deus. Só quero que você entenda. As decisões que você toma, Deus vai provar que é verdade. Cada vez que você toma uma decisão, não, eu não vou fazer mais isto, vai vir a opção de você poder fazer na sua vida.
para ver se realmente você mudou ou não. Para algumas circunstâncias, mentir é o mais fácil. Mentir é o mais fácil. E mentir, se calhar, não tem consequências, porque você consegue se livrar de uma exposição. Você foi posto, alguma coisa que você fez de errado e você mentindo, dizer que não fui eu, você está a agarrar e dizer, pronto, estou-me a livrar de uma circunstância. Agora pense bem sobre o assunto. E Deus não viu o que você fez, não sabe o que você fez, não sabe a mentira que você disse. Que consequências vão haver? Que consequências vão vir sobre isso? Porque vai vir. Ah, não, mas eu aceitei Jesus. Mal não virá homem sem causa. A única forma de você poder fazer parar isso, essa maldição na sua vida, é você genuinamente se arrepender, e pedir perdão a Deus. Só assim para. De outra forma, você vai receber consequências na sua vida. Você tem que entender. Deus ama a todos. Mas Deus é justo. Estão-me a ouvir? Deus é justo. Um pregador uma vez disse numa universidade, eu tenho uma terrível novidade para vocês. Toda a gente ficou calada. Houve um silêncio. E ele virou-se e disse, Deus é bom. E toda a gente ficou a rir-se. E ele virou-se, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. A terrível notícia que eu vos estou a dar é que Deus é bom. Mas todos nós somos maus. Em que é que ficamos? O reconhecimento que nós realmente não somos perfeitos, não somos bons e que fazemos erros, é o reconhecimento, princípio de você poder andar com Deus. Você reconhecer que faz coisas erradas e pedir perdão a Deus por isso. À medida que você reconhece que faz coisas erradas e pede perdão a Deus, mais você se aproxima de Deus. Mais você é notado por Deus. Tente ver uma coisa. Deus deu a decisão para todos. Você está-me a ouvir? Deus deu o livre-arbítrio para toda a gente. Assim como deu a Noé e todos que estavam na geração dele. Todos que viviam naquela época. Noé tomou a decisão de andar com Deus e ser justo. Os outros decidiram fazer o que toda a gente fazia. O mesmo acontece hoje. O que é que você está? O que é que você hoje? Você mudou a sua forma de falar? Você mudou a sua forma de agir? Você mudou a sua forma de pensar? Só assim você vai agradar a Deus. Só assim você vai ser notado por Deus. Houve vários homens e várias mulheres, alguns que foram escolhidos por Deus desde a nascença, mas outros foram notados por Deus por causa daquilo que fizeram.
Noé foi um deles. Mas houve mais gente que foram notados por aquilo que fizeram. E no dia de hoje eu quero é que você pense e repense sobre a sua vida. Porque agora, neste momento, estão a vir à sua memória muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que aconteceu. E o que eu quero é que você agarre em tudo isso. Peça perdão a Deus genuíno e mude para que cada vez mais você se aproxime de Deus, cada vez mais. Sua forma de falar, sua forma de agir, sua reação ao que lhe faz. Hoje, no dia de hoje, Deus virou-se para mim e disse-me assim: para de apontar o dedo. Eu não falei palavras alguma, mas Deus dentro de mim dizia: para de apontar o dedo. Mas eu não falei nenhuma palavra. Ele sabia o que ia dentro do meu coração. E ele dizia: para de apontar. Muda as coisas. Ora, muda as coisas. Se averiar, pudesse dizer isso, não é? Porque Deus tem sempre razão. Sempre razão. Realmente está na altura de nós pararmos de apontar o dedo e pensarmos, não, se acontecesse, se não tivesse acontecido isto, eu estaria aqui, se não tivesse acontecido aquilo, eu estaria ali, se não tivessem feito isto, eu estava aqui, eu tinha assim, eu tinha isto, eu tinha aquilo. Pare de fazer isso. Era isso que Deus me estava a dizer. Para de fazer isso. Muda a tua história. Muda. Como? Orando. Porque todos nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos esse poder. Através de oração mudar. Então cabe a nós decidir o que queremos fazer. Eu quero-vos mostrar outro homem. Jó 1:8. Vamos a Jó, lá perto de Salmos. Jó 1:8. Quem era Jó? Era um homem próspero. Bastante próspero mesmo. Tinha filhos e filhas. E era muito abençoado na terra. Jó era notado por Deus. Veja o que está aqui escrito. E disse o Senhor a Satanás, porque Satanás veio com os filhos de Deus até junto de Deus. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Eu quero que você entenda, alguns não sei, para nós que somos cristãos sabemos que o mesmo termo refere-se à mesma pessoa. Satanás, Diabo, Lúcifer, é tudo a mesma pessoa. Diabo quer dizer opositor das nossas almas. Portanto, Satanás, Diabo, Lúcifer, refere-se à mesma pessoa.
E disse Satanás, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Isto era o que Deus via sobre Jó. Jó era notado por Deus. Mas Satanás agarra e disse, não, claro, tu abençoas com tudo. Porque o Satanás estava a dizer a Deus, não, se tu não o abençoares com tudo, ele se revolta contra ti. E então Deus disse-lhe, então toca nos seus bens. E de Satanás veio, foi Satanás que veio, não foi Deus que tirou. Foi Satanás que veio e destruiu tudo o que era os seus bens. Ele ficou pobre, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu casas, perdeu gado, perdeu tudo o que tinha. Depois, Jó 2:1. Jó 2:1. É andar um capítulo lá para a frente. Jó 2. Vamos a Jó 2:1. Depois de ter sido tudo destruído, depois do diabo vir e destruir tudo o que era de Jó, Jó não atribuiu culpa alguma a Deus. E agora aqui vemos Satanás vir outra vez perante Deus. E vindo outro dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Jó 2:1. E então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Não havia causa para o que aconteceu com Jó. Satanás então ainda respondeu. Então Satanás respondeu e disse: Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então estende, e o Senhor estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás que blasfema de ti da tua face, disse Satanás. Então disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E então caiu sobre Jó uma chaga, desde a planta dos pés até ao topo da cabeça, e ele agarrava numa telha para raspar as feridas. Versículo 9. Jó 2:9. Então sua mulher disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse-lhe: Falas como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó, seus lábios. Quando as circunstâncias são boas, quando o estudo está bem, você que é cristão, sabe qual é a primeira coisa que você diz? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando vem o mal, o que é que você faz? Quando as coisas não estão boas, o que é que você faz? Queixa-se perante Deus? Queixa-se perante os homens?
Se você ler o livro completo de Jó, você vai ver que vieram amigos de Jó, sentaram-se ao pé dele, tiveram 3 dias sem falar com ele, sem lhe dizer nada, só tiveram ao pé dele, realmente amigos. Mas chegaram a um ponto, começaram a dizer, se calhar foste tu que fizeste alguma coisa de errado, se calhar foste tu, e Jó chegou a uma ponto de dizia que amaldiçoava o dia em que tinha nascido, porque ele acreditava que ele tinha feito alguma coisa de errado, para estar a vir sobre ele tudo aquilo. Jó é o exemplo de alguém que foi notado por Deus. Que apesar das circunstâncias que tinham boas na vida dele, passaram a ser más, mas ele não se desviou nunca de andar com Deus, não deixou nunca de acreditar em Deus, não deixou nunca de confiar em Deus, não importa o que viesse contra ele, não importa a coisa, e hoje aí veio de tudo pior na vida dele. Ele continua a acreditar em Deus. Vamos nos queixar quando as coisas são más? Por isso é que Deus me estava a dizer, apesar de não ter dito uma única palavra dentro de mim, Deus sabia o que é que eu estava a pensar. Ele dizia, para de apontar o dedo. Ora, muda a tua vida. Ora. Eu comecei esta reunião, depois eu fui lá para trás. Eu quando estava a orar, eu estava a pedir a Deus, tira de mim o que eu estou a sentir. Traz-me a tua paz. Eu orei várias vezes, até que senti paz de Deus. Às vezes fazem-nos coisas que nos magoam e é difícil. Mas tudo vai depender se você ora ou não ora. Se você agarrar na Bíblia, em Gênesis, não vamos abrir, em Gênesis, você vê Deus a construir o planeta Terra. O planeta Terra já estava, mas a moldar o planeta Terra. A criar o melhor local da Terra para colocar o homem e a mulher que ele criou. Por causa, talvez, da sua inocência, ou de tanto conhecimento de quererem ter, foram enganados pelo diabo. Foram expulsos do paraíso. Depois Adão conheceu Eva e teve filhos. E a rivalidade, o mal-estar entre irmãos dava-se, porque Abel fez o que era agradável a Deus e deu de sinceridade. Caim não deu com sinceridade. E sabe qual foi a resposta para Caim? Se não fizeres o bem, eis que o pecado está à porta e ele vai te dominar. No entanto, deveria seres tu a dominar o pecado. Nesta terra, as coisas erradas vão vir contra nós. As coisas erradas vão vir contra nós. Pouco importa se você é cristão, pouco importa se você ama a Deus, coisas erradas vão vir contra nós. Mas cabe a cada um de nós saber o que deve fazer. Reconhecer que está errado. Reconhecer, não andar como no tempo de Noé. Toda a gente faz. Eu vou fazer o mesmo. O que é que isso importa? E deu. E deu. E deu.
Você sabe quantas vezes eu devo ser aos milhares de vezes que eu mudei por causa de Deus. Ouça, de coisas que eu tinha, meu Deus, de coisas que eu tenho razão. Ou eu tenho razão. Ouça, coisas que eu tenho razão. E se eu contar a qualquer pessoa, a pessoa me dá razão. No entanto, eu tenho cedido sempre por causa de Deus. Porque eu quero andar com Deus. Eu prefiro passar por certas coisas e passar mal em certas circunstâncias do que desagradar a Deus. Porque eu quero andar com Deus. Eu quero estar com Deus. Essa é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Eu não tenho outra coisa de melhor. Eu não tenho outra coisa de melhor. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu, claro que agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, por tudo o que Deus me tem trazido, mas Ele é a melhor coisa que me aconteceu. Eu não quero perdê-lo. Nunca. Nunca. Por isso eu prefiro eu mudar. Porque eu reconheço que eu erro. Eu reconheço que faço coisas erradas. E eu quero mudar por causa de Deus. Porquê? Eu quero andar com Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero que a paz dele inunde completamente o meu ser. Para que eu possa ser guiado por ele e fazer as coisas que ele quer, não o que eu quero. Muito falaram com Jó. Muito falaram os amigos de Jó. Mas Jó só dizia que sabia o que é que tudo estaria a acontecer. Deus falou com Jó algumas vezes. Não se agradou nada daquilo que os amigos disseram sobre Jó, porque não conheciam a verdade e não sabiam a verdade. Porque é que tudo estava a acontecer. Deus permitiu acontecer o que aconteceu a Jó, porque poderia haver uma razão para que ele realmente não andasse com Deus, não cultuasse a Deus. Perdendo ele os bens, perdendo ele a vida, a saúde. Mas, no entanto, diz aqui no versículo 10, final do versículo 10, diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele continua a amar a Deus, a adorar a Deus, apesar das circunstâncias não serem boas. Exatamente aquilo que nós temos que fazer. Apesar das circunstâncias não serem boas, continuar a andar com Deus. Busquai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Busquai primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Eu quero-vos mostrar uma coisa de Jó. Eu quero-vos ler qual foi as últimas coisas que Jó disse antes de Deus o abençoar outra vez. Jó 42. Jó 42, 1. Jó 42, 1.
Nós estávamos no Jó 42, agora é Jó 42, 1. Este é as palavras de Jó como de reconhecimento para com Deus, reconhecimento, o poder e as maravilhas que Deus faz. Depois, você teria que ler todo o livro de Jó para entender tudo o que aconteceu, e eu só estou a resumir num curto espaço de tempo tudo, mas veja o que é que ele respondeu. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Estava ele a dizer a Deus. Versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento e cobra o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, te perguntarei e tu ensina-me. Com os teus com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora veem os meus olhos. O que ele estava a dizer a Deus era: eu antes conhecia-te pelo que ouvi das outras pessoas, pelo que ouvi dos meus pais, pelo que ouvi, embora te amasse e te buscasse e te reverenciasse. Mas agora eu te conheço face a face. Agora eu sei que realmente tu és o poder que tens e o que podes fazer. Ouça bem, na vida de Jó, apesar de Jó ter perdido tudo, Jó no fim deu a ganhar, não só porque recebeu o dobro, porque se você continuar a ler, ele vai receber o dobro. Deus dá-lhe o dobro em tudo, o dobro em filhos, o dobro em bens, abençoou-o ricamente, cura-o, mas abençoou-o ricamente. Mas Jó foi muito mais abençoado pelo conhecimento que ele teve de Deus. Ele saiu muito mais abençoado porque agora ele conhece Deus. E ouça, e é no meio da tribulação, no meio daquilo que não é bom, você vai conhecer Deus realmente. Você vai saber que Deus o ama, que Deus o quer abençoar, que o quer ajudar. Se você recorrer a Ele e o buscar a Ele. Então você vai ver realmente o poder de Deus na sua vida. Eu sei que eu já vi algumas vezes acontecer. Jó recebeu tudo em dobro, foi abençoado em dobro em tudo. Mas este versículo resume o conhecimento dele de Deus. Com os ouvidos, meus ouvidos te ouvi, mas agora veem meus olhos. Versículo 6. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos que nada somos. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu ajudei isto, eu ajudei aquilo. Ouça bem o que eu lhe estou a dizer. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos que nada somos. Nada somos. Nada. É a mesma coisa você agarrar, está aqui uma luz e está aqui um objeto qualquer, e à medida que você aproxima mais da luz, mais erros vai vendo no objeto. Eu vou-lhe dar um exemplo mais prático. Sabe qual é a coisa pior de um pintor ou de um estucador? É a luz.
Você agarra num foco e meta de lado numa parede, quer ver o que é bonito. Você pode olhar para a parede e está bonito, está um espetáculo, está mesmo bom. Tá. Você mete uma luz de lado e olha para a parede e vai ver todos os erros. Cada vez mais você se aproxima da luz de Deus, mais erros você vai ver. Mas não é em Deus. Sim. Por isso é que ele disse: por isso me abomino, me arrependo até ao pó e à cinza. A única forma de nós podermos mudar isto, sabe qual é? É você reconhecer que errou. Pedir perdão a Deus e pedir ajuda para Ele mudar em si. Ele mudar em si aquilo que não está bem, aquilo que não está certo. Para que a vontade de Deus se cumpra em si. E você possa fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque Deus determinou coisas para a sua vida. E só você pode as cumprir ou não. E é aqui que eu vos quero levar a Isaías. A Isaías 6:8. Isaías 6:8. Quem é Isaías? Isaías é um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. É um sacerdote. Ele serviu na sua vida perante 3 ou 4 reis. Eu não posso crer bem, não tenho bem a coisa, mas pelo menos no mínimo 3 reis. Ele viveu no reinado de 3 reis. Ele era um profeta de Deus e os profetas de Deus normalmente não são meigos. Não são meigos no falar, não são meigos na maneira de operar. Eles são muito duros. Transmitem a palavra de Deus e a vontade de Deus diretamente à pessoa, caso ela goste ou não goste. O que importa é agradar a Deus. Mas este homem nem sempre foi assim. Apesar de ser um sacerdote de Deus, só que um dos reis morreu é que ele teve uma visão da parte de Deus e foi perante o trono de Deus. E é aqui eu peço desculpa, eu disse Isaías. Pronto, vamos a Isaías 6:6. É só 2 versículos acima, só. Peço desculpa. Realmente, o foco é o versículo 8, mas eu quero que vocês entendam o que é que estava a acontecer naquele momento. Isaías 6:6. Serafim é um tipo de anjo de Deus. Há vários tipos de anjos. Anjos, arcanjos, serafins e tudo mais. Tipo querubins. Glória a Deus, que a minha esposa falou e disse, é verdade, querubins. E então está aqui descrito, Isaías 6:6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Agora veja no versículo 8. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem a enviarei? Quem há de ir por nós? A voz de Deus perguntava: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Perguntava Deus. E Isaías levantou e disse: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, Isaías se tornou um profeta de Deus.
Um profeta de Deus que realmente declarava a vontade de Deus às pessoas. De uma forma muito dura, porque todos os profetas são normalmente muito duros. Mas ele expressava a vontade de Deus nas pessoas. Mas Deus teve que perguntar: quem vai? Quem? Quem irá por nós? Quem irá falar ao povo por nós? Quem? E Isaías teve que lhe dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esta pergunta Deus ainda hoje faz aos homens e às mulheres que são de Deus. Você quer aceitar realmente a vontade de Deus na sua vida? Você quer realmente fazer o que Ele quer e não o que você quer? E se é isso, Ele pergunta: a quem enviarei? E você tem que responder essa pergunta: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque você ser notado por Deus vai ser notado quando você começa a mudar completamente tudo. Quando você agarra, muda. Você não faz o que os outros fazem, não faz o que o mundo faz e tem um comportamento digno. Você é notado por Deus. Mas agora Deus pergunta: e eu posso te enviar a ti? Tu queres mesmo fazer isto? Você tem que responder, como Isaías respondeu, se quer mesmo andar com Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele já era, eu volto a frisar, porque isto é muito importante. Ele já era um sacerdote de Deus. Ele já servia a Deus. Então, porquê a pergunta? Porque tem a ver com a decisão pessoal de cada um. Ele já servia a Deus, amava a Deus, buscava a Deus, mas e agora? Rompes com o teu ser em tudo e fazes o que eu quero e não o que tu queres? Ouça, aconteceu mesmo com Jesus. Jesus diz: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade de Jesus era não ir à cruz. Você leia. Ele está a chorar no Getsemane, ele está a orar e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você quer fazer a sua vontade ou quer fazer a vontade de Deus? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Eu quero terminar, vamos abrir em Romanos. Romanos. Eu tenho os meus romanos estão mal escritos. Romanos 12, 17. Romanos. Guardar. Romanos 12, 17. Vamos ao Novo Testamento. Romanos 12, 17. Nesta terra, muita coisa vai vir. Muita coisa vai vir à sua vida. Muita coisa que às vezes não é boa. Mas você tem que saber como se deve comportar perante as coisas que são más. Perante as coisas que não são boas. Qual será a sua reação? E a Bíblia mostra-nos qual deverá ser a nossa reação. Veja o que está aqui escrito.
A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Você está a ouvir? Por isso é que eu estava a dizer e comecei a reunião a dizer, muitas das vezes as pessoas têm uma ação perante os irmãos da igreja e na igreja e têm perante o mundo outra ação completamente diferente. Vou voltar a ler desde o versículo 17. Ninguém torneis mal por mal. Se lhe fizerem mal, não faça mal à pessoa. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, porque o mal anda sempre a tentar nos vencer. Porque cada vez que nos fazem mal e nós fazemos mal, nós estamos a ser igual a eles. Exatamente igual. Eu quero fazer notar aqui uma coisa. Fazer mal é quando nos fazem mal. No entanto, se você tem autoridade sobre alguma coisa, cuidado que você tem que exercer a autoridade que Deus lhe deu. Seja na casa, seja na igreja, seja onde for. Você tem que aplicar correção. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesta terra muita coisa vai acontecer ainda até o final dos seus dias nesta terra. Mas se você andar com Deus, você garantidamente vai vencer. As coisas podem vir até assim, mas vão fugir por 7 caminhos. No nome de Jesus. O mal não vai durar sempre. A vitória vai vir. Se você tiver a reação correta e digna perante Deus. Nós vimos homens foram notados por Deus por causa das suas ações. Tenha ações dignas para que Deus note, para que você seja notado. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e vamos dizer: Pai, em todo o meu caminhar, eu precisei de Ti. Hoje, eu preciso de Ti. E no amanhã, Senhor, eu vou mesmo precisar. Guia os meus passos na Tua verdade, se faça em mim a Tua vontade, que seja tudo para a Tua glória e honra. E que eu não faça o que eu quero, mas o que Tu queres, expresso na Tua palavra. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Eu preciso de Ti. No nome. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Em nome de